A Cristina é assassinada brutalmente pelo seu ex-companheiro em plena rua Padre Pedro Pinto, em Venda Nova. Espancada até a morte. E depois, no dia seguinte, esses 2 primeiros crimes na segunda-feira. E no dia seguinte, o assassinato do Cabo Vinícius ao reagir a um assalto a uma concessionária no Barreiro. Só que além desses 3 assassinatos, nós tivemos um outro crime sintomático, que foi a polícia conseguir apreender fardas oficiais da PM que estavam sob o poder de bandidos. Roberta, que a gente sabe que as facções criminosas estão espalhadas pelo Brasil inteiro, isso é uma realidade, Sim. né? Indissolvível. Muito se falava no Rio de Janeiro, quando todo mundo fala, eu sou fluminense, então posso falar isso com tranquilidade, logo assim que cheguei a viver aqui, falava, não, mas as coisas acontecem no Rio, a polícia do Rio é isso, a polícia do Rio é aquilo, a polícia do Rio é aquilo outro. Eu não acredito que a polícia do Rio seja corrupta, como não acredito que a polícia mineira seja corrupta, como não acredito que a polícia paulista seja corrupta, a polícia acreana seja corrupta. Existem membros dentro da polícia que são corruptos. E esse caso da apreensão das fardas demonstra isso claramente, joga isso na nossa cara de maneira muito clara e efetiva. Eram fardas originais, que só podem ser compradas com uma identificação de um policial ou de uma policial militar. E ficou mais do que claro que teve participação. Claro que a polícia vai pegar essas pessoas. Acho que a gente tem que considerar Mas essa também cooptação é algo que já está acontecendo muito forte aqui em Minas Gerais. Possibilidade de furtos de fardas também, Também, né? Enfim. Mas você acha que essa cooptação já é uma realidade aqui? Do crime organizado? De buscar infiltração dentro dos organismos públicos e das instituições públicas, porque é algo que acontece em todo o Brasil, aqui em Minas Gerais não vai ser diferente cá entre nós, né? Sim, eles têm essa dinâmica, né? E eu acredito que aqui em Minas nós estamos passando por um momento que a dinâmica da criminalidade organizada, ela não conseguia inserir em territórios aqui por causa das gangues dos bairros. Hoje não. Hoje elas se inserem de tal maneira, uma maneira mercadológica, para vender suas drogas. Então isso é muito preocupante. O que antes não acontecia porque as gangues locais não deixavam por causa da disputa de território, hoje eles dialogam tranquilamente e muitas gangues compram drogas de tal facção, então a droga ela vem assim com um bandeiramento, né? A minha droga é de tal organização, aí o outro, a minha droga é de outra organização. Então, isso é algo que nos assusta muito, é um fenômeno que a gente não conseguiu entender até então. É necessário estudar muito isso. E esse episódio que você comentou das fardas, os indivíduos utilizaram das fardas para adentrar num território rival para tentar uma execução. Coisa que a gente já viu várias e várias vezes no Rio e em São Paulo, por exemplo. Então, o que é isso? Rio principalmente. Por mais que eles tenham sido presos, mas fica aí a mensagem, né, questão simbólica. Os indivíduos, os criminosos, eles podem se vestir de polícia. Uhum. Então, nesse sentido, eles vão deslegitimizar o Estado, né? Descredibilizar uma instituição muito bem conceituada aqui e cometer crimes. Isso é muito grave. É algo que nós temos que voltar nossos olhares e estudar com muita profundidade. Essa questão que você falou aí de ter que estudar muito isso é interessante porque a gente como Belo Horizontino, o André é fluminense, mas não sei se ele tem essa mesma percepção, né? A gente como mineiro, a gente pensa, aqui em Belo Horizonte não acontece isso, né? A gente não tem essa percepção, mas está acontecendo e está acontecendo muito, né? Tem essa questão da facção criminosa, tem essa questão aí, igual você falou, de usarem para descredibilizar o órgão, né, que é a polícia, e isso está ficando recorrente já, né, Roberta? Está ficando recorrente, cada vez mais as organizações estão cooptando menores de idade que têm habilidades, né, criminosas já aceleradas, vamos dizer assim, e utilizam de uma forma
bem apropriada, né? Por exemplo, aquele menor que é usuário de drogas, ele não vai ser colocado para fazer uma missão, ele vai ser colocado para ajudar ali a vigiar, para ver se a polícia está por perto ou não. Então, eles de fato consideram a habilidade criminosa desde cedo, eles vão observando aqueles adolescentes que estão ali na área vulnerável, né? E nesse caso, por ser menor, é porque não pode ir preso, né? Ele vai também ser apreendido, tem isso, né? Mas também tem a questão de ir, né, colocando aquele menor ali em formação do jeito que o crime precisa. E aí eu vou num outro ponto, que a Janaína falou assim, não sei se tem essa percepção, mas aqui em Belo Horizonte não acontecia tal coisa. Você, no início da sua fala, você falou sobre a natureza de organização desses grupos criminosos aqui. Você tinha gangues de bairro. Agora a gente está falando de instituições, se é que a gente pode usar esse nome, de organizações criminosas que têm atuação no Brasil inteiro, em outros países da América Latina e até conexões com outros países do mundo, de outros continentes. Você acha que a chegada desses aparatos organizados, com tentáculos espalhados para todos os cantos, porque aí a gente está falando de PCC que utiliza, e o Comando Vermelho também, que se utiliza de adulteração de postos de combustíveis, cooptação de postos de combustíveis, de serviços irregulares dentro de comunidades, que aí a gente está falando de venda de gás, o tal do GatoNet, por aí vai, serviços de internet, as famosas fintechs. É uma organização que é muito maior e que extrapola também os braços institucionais do Estado. É necessário uma integração maior, até da União, de buscar essa integração entre esses dois polos para poder segurar. Não é uma questão de você chegar com a PM somente para fazer a ronda ostensiva. É um trabalho de inteligência do Estado, né, doutor? Quero te pedir para a senhora explicar isso para a gente no próximo bloco. Pode ser? Claro. 12 horas e 46 minutos, a gente vai para o intervalo no Rede Notícia, primeira edição. Estamos de volta, 12 horas e 49 minutos. A gente estava batendo papo com a Roberta Fernandes, ela é socióloga e pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eu puxei uma pergunta, porque quando a gente pensa que tem que botar mais polícia na rua, tem que chegar mais junto, não é mais só isso. Tem que ter rastreio de dinheiro, e aí você tem que envolver Receita Federal, Polícia Federal, a BIM e por aí vai, todos os órgãos. Não é só uma questão só do Estado ou dos municípios. Se a União não entrar nessa, não haver uma integração total no Brasil inteiro, Estado por Estado, é guerra perdida, né, Roberto? Justamente. Primeiro que nós não temos, né, uma diretriz nacional para trabalhar essas questões. Muito se fala do SUSP, mas ainda não tem andamento prático. E outra coisa é que tem que se investir muito em inteligência. O trabalho de inteligência não é um trabalho rápido. É um trabalho que exige, né, a construção de conhecimento, enfim. Existe também muita integração, como você falou, com várias agências de inteligência. Banco Central também, Receita Federal, não só as polícias. Várias agências de inteligência para que possamos, né, conseguir fazer todo esse rastreamento, acompanhar todo esse caminhar. E muito estudo também junto aos centros de pesquisa. A questão, hoje em dia, nós falamos o seguinte, não é se vai acontecer, é quando vai acontecer algo maior, porque já vem acontecendo no dia a dia, né? Toda semana tem um assunto, algo que envolve o crime organizado. E a gente vê que aqui, de uma maneira geral, o PCC tem uma lógica mais organizada, um proceder mais organizado. O Comando Vermelho ele já é mais bélico, mas a gente vê também o Terceiro Comando Puro, que já está ligado ao PCC, já está indo para o caminho do PCC. Pro lado do PCC, porque ele é contra o Comando Vermelho. Então, assim, uniões de várias outras facções, para conseguir ter melhor desempenho criminal. Isso é muito grave. E aí, quando a gente fala de desempenho criminal, a gente não está falando única e exclusivamente sobre a ação de vender entorpecente. O entorpecente é um desses braços criminais. É uma das modalidades de mercado, né?
a gente está falando de cooptação de menores, a gente está falando de corrupção, a gente está falando de lavagem de dinheiro, a gente está falando de mudança na dinâmica da estrutura da segurança pública. Eu vou dar um exemplo. O DEPEN Nacional, que hoje chama-se SENAPEM, ele foi criado em 2006. Por que ele foi criado em 2006? Por causa daquela onda de violência do PCC. Em São Paulo. Então, veja bem, as organizações criminosas, elas alteram muito mais a estrutura da segurança pública do que a segurança pública consegue alterar a dinâmica das organizações criminosas. Isso é muito assustador. Muito. Demais. E eu acho interessante esse nome que se deu, né, o crime organizado. Você, como pesquisadora, você pode, como socióloga, né, você pode até explicar melhor isso pra gente, porque é realmente organizado, é uma organização muito bem estruturada, né? Que quando a gente fala qualquer operação que é desarticulada, a gente não fala de algumas quantidades, a gente fala de milhões, a gente fala de quilos, de toneladas, né, quando são apreendidas, e é muito bem estruturado de lá de baixo até lá em cima, né, Roberto? Muito bem estruturado. Eu vou usar a fala de um entrevistado meu, que à época, em 2021-22, ele era uma das lideranças aqui do estado, das altas lideranças, e ele falou comigo assim: Roberta, pensa num corpo humano. Tem o braço, tem as pernas, tem o tronco, a cabeça, o coração. É assim que funciona a organização criminosa. Cada membro tem a sua função. E cada membro, no caso, ele estava me dizendo que significaria, que representaria ali um quadro, uma sintonia. Né? É tudo muito organizado. Ele falou assim, é como uma empresa. Isso que eu ia falar. Tem do CEO até o repositor do estoque, né? Então, a explicação dele foi muito interessante para a gente entender. E lembro de uma fala também que um entrevistado falou com uma amiga minha, com a professora Camila Nunes Dias, lá de São Paulo, porque numa das entrevistas ela comentou, vocês como uma organização criminosa. Ele falou assim, não, nós somos uma organização de criminosos. Então, do ponto de vista sociológico, isso tem uma relevância que faz a gente pensar toda essa estrutura, né, montada. E aí, nesse caso, esse alta liderança não está mais na boca de fumo, né? Ele está na mansão, igual a gente viu deflagrada claramente na Bolívia e Santa Cruz de la Sierra, uma das maiores lideranças do PCC, que viveu anos e anos e anos lá, fazendo essa conexão entre onde a droga é produzida e a passagem para a fronteira, passando para o Brasil. E isso está espalhado para tudo quanto é canto, né? Então, é interessante você falar isso, porque nem todos da alta hierarquia têm esse poder econômico. Né? Não tem. São poucos que têm. Poucos, assim, relativamente falando ao número de batizados, né, dentro das organizações criminosas. Esse, em questão que eu citei, ele fazia uma interlocução dos estados e países. Ele tinha uma função muito... Como se fosse quase um embaixador. Estratégica. Olha isso, que loucura. Né? Ele estava mais acima. Então, ele não estava na questão só daqui do Estado. Ele estava na questão dos estados brasileiros e também interlocução com alguns países. Então, por aí a gente já vê a estrutura, como funciona. E cada segmento, cada sintonia tem ali a sua liderança, mas nenhuma sintonia interfere na outra. Né? O que a gente faz a gente pensar nessa lógica de respeito dentro da organização, né? De um não querer intrometer na área do outro e sim repassar aquilo ali, de trabalho de fato em conjunto, em equipe, para que eles possam ter sucesso. É extremamente preocupante quando a gente fala de organização criminosa, porque se a gente não estudar a fundo, a gente não consegue entender. E aí, doutora, só para a gente fechar, diante de organizações de criminosos, como eles mesmos falam, tão empoderados, que têm tanto dinheiro, que estão infiltrados para todos os cantos, a gente vê uma execução como vimos no Sagrada Família essa semana, ou dois criminosos partirem para cima de um policial militar e darem 6 tiros na cabeça desse policial militar,
isso tudo está interligado, né? Porque eles começam a se sentir com um poder tamanho que eles podem fazer ou pensam que podem fazer qualquer coisa ao tempo deles, né? Eles mandam esse recado, né? Mas eu queria, sobre a situação desse policial, que infelizmente veio a óbito, o policial, ele não é treinado para trabalhar, para agir, para defender a sociedade só quando ele está trabalhando. Ele é treinado, né, para ser policial 24 horas. Né? Então, quando nós temos durante essa semana, essa sucessão de crimes contra a vida, foram todos crimes contra a vida, nós podemos perceber também a fragilidade da vida de um policial. Que é terrível. Né? Ele está ali exposto a todo momento, não só quando ele está trabalhando, mas ali também quando ele tenta, de alguma forma, proteger a sociedade. No caso do policial falecido, ele estava de férias, primeiro dia de férias. Né? Então, tem que ter um olhar institucional para acolher de uma forma, trabalhar de forma psicológica e institucional todos os policiais militares, para que a gente não tenha mais esse tipo de porque é algo que mexe com toda a corporação. Inevitavelmente, quando qualquer profissional, quando o colega morre, né, principalmente como uma causa dessa, como foi a morte dele, eu acho que mexe com toda a organização, a estrutura organizacional. Ele também fica não só sentimentalmente, mas organizacionalmente enfim, fica também mexida também, né? Fica toda a corporação, ela fica sentida, com medo também, né? De se ela vai trabalhar, um policial vai trabalhar, ele pensa, será que eu vou conseguir voltar para casa? Mesmo se ele não tiver no trabalho, né? O policial, quando ele não está no trabalho, ele anda de carro, ele presta atenção do trânsito, mas também ele tem toda uma visão periférica, porque ele foi treinado para isso ninguém pode tirar dele, porque é do treinamento dele. É da expertise dele, né? Não é? Então, quando a gente analisa esses fatores, a gente vê que é muito frágil. E a gente tem que pensar como evitar situações como essa, né? O policial ali, na afã de proteger o dono do estabelecimento, as pessoas que estavam ali dentro daquela concessionária, se não me engano, ele perdeu a vida. Infelizmente, né? 1h em ponto. Professora, muito obrigado pela senhora estar aqui com a gente. Estou sempre às ordens. Obrigada, gente. Está terminando aqui o Rede Notícia, primeira edição, 1h em ponto dessa sexta-feira. E vai ficar o Bola na Rede com o Júnior Brasil, mas antes, se inscreva no YouTube Rede Notícia TVH, daqui a pouquinho tá na íntegra esse bate-papo e também o nosso programa também.